Um salve, companheiro cultivador. Tudo bem com você? No vídeo de hoje nós iremos resumir o 19º episódio da série Algo Eterno. Vamos lá? O início do episódio começa um pouco obscuro. Nós não sabemos ao certo o que está acontecendo ali na seita, mas a gente vê algumas movimentações estranhas. Eu não sei, a gente não sabe se é dentro ou se é fora, mas pelo que a gente viu, parece que é na casa, né, dos líderes lá das famílias, do pessoal que está dentro da seita. Como a gente viu, a gente chega a ver Ruchalmei brigando com os líderes da família dela. Só que a gente não saber ao certo o que está acontecendo, o que eles estão tramando. Depois desse pequeno vislumbre, nós vamos em direção à seita, atrás de Baixao Chun, que no episódio anterior foi humilhado por Shangguan Tianyu. Ele estava seguindo em direção ao comércio com uma tralha nas costas cheio de material. Provavelmente é aquele material que ele recebeu de presente, né, por ele ter retornado à seita e pelo título de prestígio que ele tem. Então, pelo que dá a entender é isso, eu acho que é isso mesmo. E ele estava indo lá porque, né, por causa da face que ele perdeu lutando com Shangguan Tianyu. E ele queria, né, conseguir alguma pílula que ele pudesse refazer para poder aumentar o próprio núcleo, né, o próprio nível de cultivo dele. Só que chegando lá, as pílulas que ele precisava, agora que ele tinha avançado de cultivo, eram muito caras. E ele não estava esperando isso. E mesmo com todos esses materiais que ele recebeu ali de presente, ele não conseguiu nem a metade dos ingredientes necessários, né, para fazer as pílulas que ele precisa. Então, ele meio que fica com as mãos abanando. Na verdade não, porque ele recebe informação, né, do mercante lá, do mercador, e de um outro amigo dele que estava lá no mercado, que ia ter um leilão dentro de 2 semanas, alguma coisa assim. E aí o Baixao fica feliz, né, ele fica alegrão, porque apesar além deles falar, né, que vai ter o leilão, eles acabam dando exemplo de uma coisa que aconteceu no leilão semanas antes, que um cara parece que ele vendeu uma pílula de nível 2 lá, de baixa qualidade, a um preço muito alto. E Baixao obviamente fica feliz, porque ele já tem a capacidade de criar pílulas de nível 2. E com a ajuda, né, da panela tartaruga, ele refina a qualidade dela um pouco mais. E a pureza ele... não sei o que ele faz com a pureza, mas ele tem, não é uma chance baixa de uma pureza mais ou menos, sabe? Uma pureza média ele consegue fazer. E aí ele faz uma pílula de nível 2 com a pureza média de rank alto. Então ele, no mínimo, ele consegue um dinheiro mais ou menos, que foi o que os caras falaram ali. Aí, depois de receber aquela informação, ele foi correndo para casa e começou a cozinhar pílulas espirituais. Só que como o nível dele não estava tão bom assim, ele acabou estragando, né, os materiais que ele tinha rápido demais. Ele não conseguiu fazer as pílulas. Não, se eu não me engano, ele conseguiu fazer uma, só que a qualidade era bem fraca. E as outras ele não conseguiu porque ele estava tentando fazer com qualidade maior. Agora que ele já tinha feito uma, né, ele se deu, né, um pouco mais de espaço para poder aumentar um pouco da qualidade, né, igual eu falei. Ele pode aprimorar elas com a panela tartaruga, mas a qualidade refinada, a impureza, ele tem que fazer isso com as próprias mãos. Como ele é talentoso, né, ele consegue, ele tem a ruinzinha dele que ele conseguiu fazer, que ele tem uma qualidade alta, uma porcentagem alta de fazer, ele consegue já com um pouco de facilidade, então por isso que ele conseguiu fazer rápido. Mas ele precisa de qualidade, né, de refinar as pílulas um pouco mais, e é isso que ele começa a tentar. E aí nessa tentativa de tentar fazer uma pílula um pouco mais refinada do que a que ele já consegue, que ele acaba quebrando. Aqui isso não fica muito claro, mas ele não faz isso de qualquer jeito. Aquela pílula ali, ele já fez o cálculo, né, baseado no que os caras tinham falado para ele antes. Se ele conseguisse vender aquela pílula que ele acabou de fazer no preço que os caras falou, que é uma coisa meio que normal, ele consegue já pagar as coisas, né, os ingredientes que ele usou para fazer ela.
Só que ele ainda tinha mais, e dava pra ele fazer outras. E aí ele foi tentando. Só que ele não conseguiu. E aí meio que os ingredientes acabaram antes do tempo, né? Que ele estava prevendo. Ele achava que ele ia conseguir. Então ele tinha que sair lá da casa. Então ele sai da casa dele, né? Para poder procurar mais, né, ingredientes, para ele ver se encontra mais para comprar ou para receber, não sei. Só que aí na porta da casa dele tinha um presente. E adivinha o que tinha dentro desse presente? Exatamente. Tinha os ingredientes necessários para ele fazer mais pílulas. Era exatamente a mesma coisa. E, tipo, ele olha ao redor e não vê ninguém. E aí a cena corta já, né, pro dia do leilão. Onde Baixo se encontra com os irmãos Hu. E aqui nessa parte prova que nesse episódio tem muita coisa estranha acontecendo. Primeiro, né, a gente viu aquelas movimentações meio estranhas, né, suspeitas na família Ho. E não era só na família dela, não. Tinha mais família lá, tinha mais pessoas fazendo movimentações estranhas. E agora, né, que a menina chega, ela tá toda estranha, toda tímida. Toda hora que Baixo Oxum olha pra ela, ela esconde, ela sabe virar a cara, esconde atrás do irmão dela. E ela tá muito estranha por causa disso. O menino não tá estranho, não. O Phaeton parece que só tem a ver com ela. Aí, o leilão começa, né, e começa a leiloar um monte de item. E eles se vendem rapidamente. Nessas partes de leilão é sempre engraçada, porque muita coisa interessante acontece. E aqui não foi diferente. Na hora que aparece a pílula, né, de Baixo Oxum, o pessoal vê que ela tá um pouco refinada, tá muito bem refinada e tal, aquela mais fraquinha, né, que ele fez primeiro. Vê que é uma pílula boa. Só que não vale tanto quanto ele queria. Ele achou que conseguiria pelo menos 20 pílulas espirituais. Só que ele consegue 5, parece. 5 é uma coisa assim. E aí ele fica desesperado e começa a levantar o preço da própria pílula. E aí você já sabe, né? Você já consegue pensar o que acontece. Baixo Oxum acaba comprando a própria pílula espiritual. E aí ele fica puto, ele começa a bater a cabeça, louco. Nossa, ele é muito besta, mano. Só que, felizmente, ele tinha preparado outra pílula, né? Só que mais bem refinada. E, além disso, ele colocou o selo da tartaruga, né? Ele não foi besta a ponto de não pensar nisso. Ele colocou o selo da tartaruga para ver se aumentava um pouco mais o preço. E realmente aumenta. Só que, mesmo assim, o povo não estava tão motivado a comprar ela. E aí ele começa a fazer o que ele faz de melhor, né? Que é exaltar ele mesmo. Só que o povo não sabe que ele é a tartaruga. Então, meio que eles acabam, né, pensando, seguindo a perspectiva que Baixo Oxum estava passando para eles. Que era como se o tartaruga fosse um ser iluminado e que aquela pílula fosse, né, ensinar eles a melhorar no controle de pílula e tal. E aí isso funciona. Começa uma guerra lá, todo mundo começa a dar lance na pílula. Só que no final termina entre uma briga entre Xiao Fei e Hou Xiaomei. As duas começam a brigar para dar lance. E no final acaba sendo vendido por 10 mil pedras espirituais. Uma pedrinha, né? A mesma pílula que ele vendeu por 5 pedras, que o povo não tava nem querendo pagar, ele conseguiu vender por 10 mil. Nossa, só por causa de umas palavras e por causa do símbolo. Você vê a diferença que esses status dá. E a Hou Xiaomei comprou, fez isso tudo, porque na hora que ela viu, né, Baixo Oxum, né, se exaltando e tudo mais, aí ela achou que Baixo Oxum, sabe, sentisse admiração pela pequena tartaruga. E ela comprou para poder dar para ele. Não, isso ficou estranho. Para poder dar de presente pro Baixo Oxum. Só que nesse momento, antes dela poder entregar a pílula para Baixo Oxum, acontece que Baixo Oxum fala assim para ela: eu tenho uma coisa que eu tava guardando há muito tempo que eu queria te falar. E aí, na hora que o cara fala isso pra menina, é lógico que ela vai se iludir e vai pensar que é alguma coisa de relacionamento. E depois do que a gente viu no episódio anterior, a menina tá doida por ele, o coração dela quase infartou ali. Só que aí ele vira
e sobe lá na pilastra que tem ali e grita alto pra todo mundo falando que ele é a pequena tartaruga. Só que aí, aqui acontece outra coisa que a gente tem que fazer na análise também, que é que eles não trabalhou tanto a personalidade de Baixo Shun. A gente vê andando por ali e tal, só que não vê o ponto de vista do público com relação a ele, baseado na ação que ele faz, para poder, né, sabe, aquelas ações narcisistas que a gente viu no episódio anterior, a gente não vê a relação que o público tem com ele por causa daquilo. E isso é apresentado muito bem na novela. E por causa dessa não aprofundada, né, nesse ponto, essa parte acaba perdendo muita graça. Porque na hora que ele fala que é a pequena tartaruga, tipo, não era pro povo pensar que é o inverso dele, não é pelo que a gente viu aqui. Mas a gente que já viu a novela, a gente acaba tendo uma noçãozinha um pouquinho melhor. Que é esse ponto que eu tô falando. Eles têm completamente certeza da personalidade de Baixo Shun, que é o oposto da pequena tartaruga, né? Igual eles comentou aqui, nesse episódio eles até comentam isso. Só que eles comentam a respeito da pequena tartaruga e não de Baixo Shun. Que é que ela sabe, é uma pessoa que não quer status, que não quer não sei o que quer ficar escondidinha, só cultivando. Baixo Shun é o completo oposto. Eles não vê Baixo Shun cultivando e tal, eles só vê Baixo Shun fazendo aquelas passeadas que ele faz na seita e tudo mais. E ele gosta de se aparecer e por aí vai. Então é o completo oposto. E aí, né, na hora que ele faz essa declaração, falando que é a pequena tartaruga, a Rochelle fica puta e sai correndo. Porque, igual a gente falou, né, ela vai ficar achando que ele tá se declarando pra ele, só que ele vai lá e fala que é a pequena tartaruga. Isso aí é a mesma coisa dele tá zoando com a cara dela. O Baixo Shun vira pra querer ver a reação dela. Só que aí ele vê ela correndo e aí ele fica sem entender nada. Então ele corre atrás dela. Só que aí na hora que o portão, né, do salão se abre pra ele ir atrás dela, aparece um montidão de gente na frente dele. E aqui a gente entende todos aqueles movimentos estranhos, tudo que estava acontecendo passa a fazer sentido, porque as mulheres que aparecem ali, elas se organizaram para poder aparecer no melhor momento possível, para poder pedir em casamento para Baixo Shun. Ou seja, aquela movimentação que estava acontecendo no início era os líderes do clã tentando descobrir um momento perfeito para poder jogar a filha deles para Baixo Shun e para arranjar um casamento para ele. E aqui aquele presente era como se fosse um dote de casamento. Então, ao Baixo Shun aceitar, é uma coisa que ele tá aceitando a proposta de casamento das mulheres. Só que, né, a surdina, né? cada um. Essa foi a estratégia delas. Não faz o mínimo sentido, mas foi a estratégia delas. E o episódio acaba aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse resumo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.